Olá, meu nome é Ana Barrosa e sou conservadora restauradora no Arquivo Municipal de Sesimbra. Hoje vamos falar sobre o traslado da Lei de Dom Filipe I, que é de 1592 e que pertence ao fundo da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra. O objetivo é fazer uma contextualização histórica e abordar um bocadinho do tratamento de conservação e restauro. As Misericórdias surgem no reinado de Dom Manuel I com a fundação da Misericórdia de Lisboa por Dona Leonor. Isto ocorreu em período de regência no ano de 1498. A partir da sua criação, é promovida a sua difusão por todo o país e nos territórios conquistados por iniciativa régia, mas também com o financiamento de privados, sendo-lhes concedidas continuamente privilégios. Neste período, terá sido criada a Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, cujo fundo se encontra em depósito no Arquivo Municipal de Sesimbra desde 2001. A sua criação ocorre num contexto de devoção religiosa, que ficou conhecido como Devócio Moderna, através do qual homens e mulheres procuravam seguir o modelos de vida de Cristo, e para tal replicavam as suas práticas de devoção e seguiam uma vida de penitência, de oração, em que realizavam obras de caridade para alcançar a salvação eterna da alma. Isto acontece especialmente após o Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, onde se oficializou a existência do purgatório, o que criou um caminho para a salvação das almas após a morte. Trento também vai ter uma grande importância para as misericórdias ao conceder a estas instituições religiosas estatuto especial e, deste modo, permitir que sejam geridas pela coroa portuguesa. Outros condicionantes muito importantes e favoráveis ao aparecimento e disseminação das misericórdias são o contexto económico e social da época, do qual são exemplos os anos de más colheitas, que resultaram em fome, doenças como a peste e aumento do desemprego, que foram causados por diversas crises, e levaram ao incremento de pobres. Estas instituições foram assim criadas com a responsabilidade de juntarem os fiéis para a prática do culto religioso e para auxiliar os pobres e cuidar dos mortos. A ajuda aos pobres era prestada quando provada estes serem merecedores. Os não merecedores eram vagabundos e ociosos, os pobres por vício, não por circunstância. Os pobres merecedores eram todos os que se viam em condição de pobres por causa física ou moral. Nesta categoria encontram-se, por exemplo, os doentes, os cegos, os aleijados, órfãos, viúvas, donzelas, os cativos ou presos, estudantes, lavradores e os loucos. A caridade e toda a ação das misericórdias era sustentada por esmolas, doações e testamentos que permitiam rezar pelas almas do purgatório, ajudando-as a alcançar o céu e a pagar toda a assistência dada aos pobres. Uma muito importante forma de caridade e uma das principais funções das misericórdias a quando da sua fundação foi a do resgate de cativos e auxílio a presos. No caso dos cativos, isto acontecia devido à reconquista cristã e à conquista de territórios, primeiramente no norte da África e depois toda a expansão do território português. Estes encontravam-se em necessidade de ser resgatados por risco de perder a alma e serem condenados ao inferno, caso acedessem a converter-se a outra fé. Por sua vez, os presos eram especialmente importantes, uma vez que no contexto da época detinham valor simbólico, isto é, existia uma analogia entre o estar preso e o estar no purgatório. Os presos eram comparados a almas em sofrimento que necessitavam de auxílio para atingirem o céu, o que significava que eram almas punidas em vida ao serem privadas da liberdade. Os Irmãos das Misericórdias auxiliavam os presos de três formas: materialmente, espiritualmente e judicialmente. Isto acontece porque as cadeias eram lugares onde se aguardava o julgamento sem qualquer tipo de apoio financeiro. Os presos eram responsáveis durante o período de permanência pelo seu próprio sustento e pelo pagamento da sua estadia, até serem julgados, sendo que os processos judiciais eram muitas vezes morosos, sem ajuda de familiares ou sem a ação das misericórdias. Os presos passavam muitas vezes por dificuldades e encontravam muitas vezes também a morte na cárcere. O auxílio destas instituições implicava assim visitações às cadeias, a sua limpeza, levar comida ou roupa aos presos, providenciar assistência médica ou espiritual em caso de doença, enterros em caso de morte e fomentar acordos para a sua libertação e encurtar os tempos na prisão, ou mesmo a sua defesa em tribunal. Estas ações implicavam uma elevada gestão e financiamento, sendo necessário um grande número de funcionários que deveriam ser pagos, neste caso em específico, funcionários especialistas em leis, como procuradores de corte, pessoal judicial e pessoal afeto à assistência jurídica dos presos. Um documento que aborda, em parte, os problemas financeiros associados à gestão de pessoal essencial à libertação dos presos é este documento, que é o traslado da Lei de Dom Filipe I, que pertence ao fundo da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra. Ele aborda o tema do salário dos escrivãos que trabalham nas misericórdias para a libertação de presos.
Com este documento, o Rei vem dar uma lei que dá resposta a inúmeras petições realizadas por parte das Misericórdias no Reino, relativo aos elevados custos associados à libertação dos presos. O problema que é levantado pelas Misericórdias nas petições remete para um aumento salarial dos escrivãos, concedido com outra lei, ficando assim as Misericórdias mais sobrecarregadas de custos para a libertação desses presos e impedidas de realizar outras obras de caridade. Quando o Rei toma conhecimento destes problemas, promulga este documento, no qual vem dizer que estão isentos de aumento salarial dos escrivãos que trabalhem na libertação de presos pobres. Esta lei abrange todas as Misericórdias do Reino e este decreto foi aplicado à Misericórdia de Sesimbra. Este documento, em especial, foi alvo de avaliação do estado de conservação em 2018, verificando-se que se encontrava danificado e em risco de perda de informação. Por esta razão foi intervencionado de modo a poder ser cedido para consulta e estudo. A sua intervenção de conservação e restauro passou pela sua higienização, limpeza pontual a seco e por via úmida, seguindo-se a consolidação de rasgões, reforço de áreas fragilizadas e preenchimento de lacunas. Para aceder a este documento, ao Traslado de Dom Filipe, ou obter mais informações sobre o Fundo da Santa Casa da Misericórdia, por favor, contacte-nos, Arquivo Municipal de Sesimbra. Obrigada!